Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa então o nosso debate. O debate Melodia nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, neste dia 22 de agosto de 2019. E a partir de agora você interagindo, você participando efetivamente aqui com a gente através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 99907-0097, mandando pra gente aí mensagem de texto. Pesquisa do dia. Pois é, hoje nós vamos falar, naquela série de debates, hoje vamos falar sobre TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E aí a pesquisa perguntando, você já conhece os sintomas? Talvez você esteja vivenciando exatamente essa experiência aí na sua família, já vivenciou, continua vivenciando, já passou por isso, está passando, enfim. Quero você então participando efetivamente aqui com a gente. Hoje, pra gente falar sobre este tema, a doutora Sueli Barreto, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, a doutora Rosane Overney, da ADVEC da Taquara, e o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador. Nós vamos começar, então, esse nosso debate orando, e o pastor Humberto vai estar orando, abrindo o nosso debate. Pai eterno, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, por esta manhã que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos aqui na Melodia, nesta rádio, reunidos em Teu nome, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor nos abençoe aqui nesta manhã. Nos use, Pai, através desse debate, para levarmos uma palavra de direção, de aconselhamento, Pai, ó Deus, inspirada pelo Senhor. Abençoe cada um de nós debatedores, Teu filho, pastor Eliel, cada um dos nossos ouvintes, a família Melodia, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção sobre nós nesta manhã, através desse debate, em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje vamos falar sobre TDAH. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa sigla, não é? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Talvez você tenha ouvido falar grosso modo, e aí vê uma criança arteira. Essa criança, às vezes nem sempre, às vezes também subestimamos e aí não faz o diagnóstico correto e aí causa tantos problemas depois, se não tratado. E nós vamos tocar nesse assunto hoje aqui. Para começar, resultado parcial da pesquisa, 63% dizendo que não sabe não. Veja a importância do nosso debate. Eu quero começar com a doutora Rosane Overney, nesta quinta-feira, para a gente falar sobre TDAH, né, esse transtorno. Doutora Rosane, bom dia. Bom dia. Bom, bom dia para esse planeta de audiência, para essa mesa linda, maravilhosa, pastor Eliel. Bom, ia começar dizendo que o pastor Eliel sabe bem o que é TDAH, porque ele tem uma debatedora. E ele já percebeu bem o que é isso, né? É um caso clássico de TDAH. É um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, essa tríade: desatenção, hiperatividade e impulsividade. É um transtorno do neurodesenvolvimento e ele é muito parecido com todas as crianças têm essa semelhança, né? Inquietude, hoje em dia a rebeldia. Então, como diagnosticar? Quase sempre quem denuncia, né, quem aponta que essa criança está com um problema é a escola. Mas para os 5, 6 anos, quando a criança não consegue se comportar adequadamente em sala de aula. E aí a mãe, os pais começam a receber aquelas anotações na agenda: o fulaninho não presta atenção, está sempre no mundo da lua, ele é inquieto, ele prejudica os coleguinhas. Bom, esse prejudicar, essa inquietude,
ela vem desse estado. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso não se manifesta na escola. Quase sempre é a escola que denuncia. E quando a escola denuncia, os pais ficam naquela resistência. Por quê, né, doutora Sueli? Todo mundo já percebeu. Vocês querem saber? Quando a minha mãe ligava para uma das minhas tias e dizia assim, olha, eu vou visitar vocês hoje. Eu vou com a Zaninha. Ah, ela vem? O que era esse? A Zaninha vem. É porque eu não parava quieta. E muitas vezes os adultos ficam assim impacientes com esse tipo de criança. Porque eu não tive um comportamento, os prejuízos que hoje a gente observa nas crianças portadoras? Porque eu tinha espaço, eu tinha o quintal e o mundo da criança, ele era protegido com assuntos de criança. Hoje, um portador de TDAH, ele se torna uma pessoa, uma criança, um adolescente, um adulto disfuncional. Por quê? Porque a criança não tem espaço para se autorregular. A autorregulação emocional, ela está ali envolvida com as suas emoções e com as emoções do entorno dela, da família, que não tem espaço para a criança ser espaço. Então, toda criança muito bem alimentada, ela já apresenta uma agitação em ambientes fechados. E aí, o TDAH, muito mais ainda. Qual é o grande risco do TDAH? Quem tem o transtorno? É não ser diagnosticado no início, e aí são as comorbidades. Nós fizemos um trabalho ano passado, apresentamos uma pesquisa sobre o TDAH e as principais comorbidades, que se houver tempo nós vamos falar. Porque aí não se tratou o TDAH, e outras questões começam a se somar, inclusive a depressão, o coaching e outros mais, que se confunde. Aí, é TDAH, mas agora nós não podemos tratar só o TDAH. Nós vamos ter que ter muita delicadeza em ver, está com depressão, está com compulsão suicida, eu não posso tratar a depressão, porque senão a pessoa se mata. Olha, é uma situação bem delicada e quando ela já está com duas, três comorbidades, tem que se tratar uma a uma e tem que tratar a família também. Tá aí. Bom, é por isso que nós estamos nesta série aqui, né? Até setembro, se Deus quiser, falando exatamente desse passo a passo. Doutora Sueli, bom também tê-la aqui, bom dia. Oi, bom dia, Eliel, bom dia, meus amigos queridos e amigas desta mesa, bom dia, Luciene, Iria, todo mundo aí. Eu quero dar uma tradução especial a toda essa beleza que a doutora falou, dizendo o seguinte, que por ser um transtorno, não existe cura, existe melhora, mas não existe cura. Né? E o tratamento tem que ser feito por um médico, assim como o diagnóstico. É muito complicado a escola, de repente, dar esse título, né? Ela descobre os sintomas, mas o rótulo, quem vai dar é o médico. E essa atitude não é só aquela criança que não para quieta, porque no meu tempo dizia que era bicho carpinteiro, né? Tá com bicho carpinteiro, para quieta. Agora o pessoal diz assim, onde é que está o controle remoto para desligar? Como se fosse uma máquina, né? Mas não só essa atitude, quanto a impulsividade, que é exatamente a criança agir sem pensar. E sem pensar principalmente nas consequências. Né? Ela é capaz de interromper a aula, ela é capaz de falar junto com os outros, ela é capaz de não ter limites para determinadas coisas, e tudo isso leva-nos a pensar num distúrbio, nesse transtorno que é a TDAH, a AH, o nomezinho lá. Eu, quando estudava, não aprendi isso, eu confesso que não aprendi nada sobre isso. Porque criança, há 30 anos atrás, né, a gente tratava essas crianças como mau comportamento. Aí o pessoal começou, já até estão pensando que é genético, só não descobriram os genes ainda, né?
Só sabem que é no lobo frontal, que é essa parte da frente aqui do cérebro, que é a maior e é que causa esse distúrbio emocional, né? Então, é importante, mãezinha, que você que está nos ouvindo e ouviu tudo isso que nós falamos aqui do comportamento, não começa a achar que ele tem um transtorno, não. Leva ele no pediatra, num médico, né, um psicólogo, alguém que possa diagnosticar e tratar essa doença, né? Atualmente, o psicólogo e o psiquiatra se ajudam mutuamente, né, nesse tratamento do transtorno dessa criança. E também não fica desesperado, não tem cura, mas tem uma melhora, né, significativa. Fantástica. Está aqui a prova diante de nós. Mas que Deus possa nos orientar e que nós possamos falar exatamente aquilo que vocês precisam ouvir. Pastor Humberto Rodrigues, bom também tê-lo aqui nesta manhã, meu pastor. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel, meu mano querido. Privilégio estar aqui ao seu lado. Bom dia, as debatedoras. Uma honra estar aqui junto com vocês, dividindo mesa. Bom dia, nossa família Melodia. Uma manhã em que a gente tem um tema tão importante para a gente conversar um pouco. E eu, pastor, enquanto graduando de psicologia, você sabe que eu estou aí me formando nessa área também, junto com Patrícia. TDAH é um objeto de estudo para mim, né? Acabei de fazer agora a cadeira de neurociência, enfim. Então, me aprofundando, estudando sobre isso. Mas entendo que toda a experiência clínica, tanto da doutora Sueli, quanto da doutora Overney, e também os estudos que a doutora Overney tem feito, acho que elas são melhores para tratar de toda essa questão técnica da experiência clínica delas e dos estudos e da experiência de tantos anos trabalhando, trazem para a gente poder acrescentar para nós. Quanto a mim, pastor, eu queria pensar um pouco em algo que até a doutora chegou a citar ali, que seria olhar esse prisma familiar, né? Quando essas coisas acontecem, como é que a família se organiza em torno disso? E aí, eu penso que em muitos casos, a família, os pais, têm uma dificuldade de lidar com esses diagnósticos, esse e tantos outros. Eu acho que no primeiro processo, a primeira coisa que a gente precisa entender é que até a internet é recheada e é um caminho fértil, é um terreno fértil para essas suposições meia doidas. Então tem tanta gente que diz que na verdade isso não existe, isso seria só para a questão de medicação, que é uma grande bobagem. O que pode haver, às vezes, e como eu disse, a doutora chegou até a citar, é um hiperdiagnóstico, é uma quantidade, às vezes, exagerada, confundindo certas coisas. E acho que a gente precisa entender que a criança hoje em dia, quando a doutora falou ali dos sintomas, uma criança que tem um comportamento dentro de sala de aula mais agitado e que, às vezes, atrapalha o funcionamento da aula. Eu fico pensando numa turma, né, de ensino fundamental ali, de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, pelo menos metade das crianças poderiam estar diagnosticadas desse jeito. E seria isso? Não, os números mostram que cerca de 3 a 5% das crianças é que de fato têm o diagnóstico. Então, todas elas têm isso? Não. O que a gente vê hoje em dia é uma maneira de funcionamento da família em que, na maioria dos casos, não permitem que a criança seja criança. Dentro da agenda da criança do dia, às vezes ela não tem um tempo para ir num parque, para passear, para correr, para se divertir. E algumas crianças que o único lugar onde ela tem para extravasar essa infância é dentro da escola, porque ela não tem espaço para fazer isso. Então hoje, enquanto família, eu acho que a gente precisa abrir espaço para a criança ter esse tempo de atividades lúdicas, onde ela possa ter esse desenvolvimento infantil. E, aliás, o TDAH é justamente, como disse a doutora Rosane Overney, é um transtorno, segundo o DSM-5, um transtorno de desenvolvimento. É exatamente nessa hora, nesse problema, nesse momento do desenvolvimento, que às vezes aparece a sintomatologia dele. Então, é importante, eu penso assim, que a criança tenha espaço para ser criança. E hoje a gente vive uma vida na cidade grande em que poucos espaços as crianças têm para serem criança de fato. Muitas criadas dentro de apartamentos, pouco espaço para correr, para brincar, para se agitar, para gastar energia. E um segundo foco, uma segunda
palavra que eu queria dar aqui também de forma simples, também para a família, é entender assim, não é porque o seu filho tem um diagnóstico desse que ele está incapacitado para a vida. A doutora vai poder falar isso para a gente. O tratamento que vai ser feito com ele não tira a capacidade dele. É ruim quando ele não é diagnosticado e não tratado. E aí, de fato, vai atrapalhar a vida acadêmica, estudantil, profissional, quando adulto, porque às vezes não se percebeu quando criança, vai se manifestar lá na vida adulta, que são menores os casos, mas às vezes acontece. Enfim, vai atrapalhar o processo dele de trabalho, atrapalha tudo isso, mas quando diagnosticado e tratado, os resultados são maravilhosos, essa criança vai desenvolver e vai crescer de forma natural e saudável. Então, um diagnóstico desse não significa uma morte, não significa que a criança morreu, que o futuro dela acabou, nada disso. Vamos tratar, ele vai ser tratado, vai crescer, vai desenvolver, vai se tornar um profissional capacitado, um adulto capacitado. Isso não inviabiliza o seu filho para o restante da vida. E às vezes a sensação que eu tenho é que algumas famílias parecem que preferem não saber porque não querem lidar com a realidade. E quanto mais cedo, melhor o desenvolvimento, melhor o resultado diagnóstico para o futuro da criança. Muito bem. Ouvinte participa aqui, minha filha tem 7 anos e tem TDAH. A escola não tem paciência e não encontramos ajuda para ela. É difícil para os pais também, porque às vezes não sabemos como lidar com as pessoas e com as crianças. Tá aí, obrigado pela participação. Tenho 3 filhos, 25, 18 e 10. Os 2 mais novos, apesar de muito inteligentes, têm tido problemas na escola por conta do déficit de atenção. E aí ela faz uma pergunta aqui, doutora Rosângela Verney. Esse problema, de fato, é hereditário? Porque há um pensamento nesse sentido, né, de ser hereditário ou não, ou da parte do pai, da parte da mãe, né, sim, familiar. A forte tendência é que sim. Tem outras questões. Tem a questão também temperamental, que é hereditária. Tem a questão da ambiência familiar. Por exemplo, na minha prática clínica, que, né, alguns aninhos aí, eu nunca atendi até hoje uma criança com esse tipo de transtorno com uma família organizada. Porque quando a família é organizada, a criança que é portadora do transtorno, ela não se torna disfuncional. A gente só vai tratar, e muitos adultos, eu tenho um cliente, ele já adulto, 40 e tantos anos, disse, você sabe que você é TDAH, né? Ele, mas eu nunca tive problema. Não, o fato de você não ter tido nenhum prejuízo nos seus relacionamentos e prejuízo acadêmico, é porque você veio de um lar estruturado e você entrou numa carreira que deu essa possibilidade e ele chegou à vida adulta sem prejuízos, mas não quer dizer que ele não seja portador. Quando nós pegamos uma criança diagnosticada ou vem com essa queixa da escola, ela já está sofrendo prejuízo. Ela já tem transtorno da aprendizagem porque ela não consegue prestar atenção. Ela não tem um ambiente familiar, um cuidador que senta com ela para ver o que está acontecendo. Ela é uma criança perdida num lar normalmente desorganizado. Quando a gente fala para as mães, e aí é que eu digo que a gente tem que tratar a família, a gente tem que tratar todos que estão envolvidos com essa criança. Tem que tratar no olhar para essa criança, tem que tratar no acompanhar essa criança nas suas atividades, pegar a agenda. É como a mãe, eu ainda tenho que olhar a agenda dele, tem que olhar a agenda dele. Tem que colocar o horário para estudar. Tem que estar junto e acompanhar que tipo de dificuldade ele vai ter no aprender. Porque muitas vezes a criança, eu, por exemplo, posso falar da minha experiência. Quando me levaram para a escola, 6 anos, que era quando a gente ingressava, aquele muro enorme, eu pensei que eu estava numa prisão, né? O livro tinha 3 cores, preto, amarelo e verde. Só isso. E o branco, que era o fundo, né? E me deram os livros chamados A Mágica do Saber, 1.700. Eu peguei, confinada naquelas salas que não eram as salas de hoje, eram salas muito maiores. Eu falei, isso aqui é o terror, o que eu vou fazer? Vou estudar rápido para eu não ficar presa aqui.
Então eu cheguei em casa, peguei os livros e comecei a estudar sozinha. E eu ia para a sala de aula, que para mim era entediante, ficava ali quietinha, só conferindo o que a professora corrigia. Foi a maneira como eu resolvi. Então, ser TDAH ou ser portador do transtorno não quer dizer que seu filho vai ser um fracassado. Depende dos recursos psíquicos que ele tem, do comportamento, porque o TDAH, lá no início da pesquisa, foi dado como um transtorno do comportamento. Depois falaram de lesão cerebral. E não é uma coisa nem outra. A neurociência hoje, pelo avanço dos exames por imagem, se torna alterações muito sensíveis, quase insignificantes no lobo frontal. Por quê? Que é a parte do cérebro que controla a parte chamada inibitória. Então, veja, desatenção é uma coisa, e inclusive quando vai se diagnosticar, nós temos que ver isso muito bem direitinho. Tem o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, mas ele não apresenta hiperatividade. Tem o TDAH só com hiperatividade, ele não presta atenção porque ele é ativo. Olha a sutileza. E tem o da impulsividade. E tem o combinado, que são os três. E tudo vai esbarrar na psicoeducação. Esse tipo de criança não aceita frustração. Ela não sabe se controlar. Então, ela é chamada a atenção o tempo todo e aí o tom vai aumentando em casa, na escola. E se é uma criança sem recurso, porque quando tem recurso, a mãe, eu vou dar ali depois o número de profissionais, não é só o psicólogo, não. É o psicólogo, é o psiquiatra, é a fono, porque ele pode apresentar, ele fala mais rápido do que pensa, ou pensa mais rápido do que fala. Tem aquela pessoa que tem que ter atividade física. Eu trato meus clientes pequenininhos com atividade física. Eu quero que vá para natação, para jogar bola. E recomendei há pouco tempo uma caixa de areia. A minha cliente fala assim, mas ele é gato, doutora? Não, eu quero um quadrado, né? Um espaço para ele pisar na areia, para ele descarregar a energia dele, para ele aprender a se autorregular, que é o grande desafio. Agora, isso aqui, jogos eletrônicos, não causam TDAH. Ao contrário, viu? Depois, se der, a gente vai falar sobre isso, que eu vi aí o MEC lançando pesquisa, preste atenção, isso é mídia. Jogar, pelo contrário, por que o TDAH gosta de jogar? Porque o jogo está na velocidade da mente dele. Então, ele consegue se concentrar e os pais chegam a dizer, mas, doutora, ele quando está jogando, ele fica quietinho lá uma hora. Eu falei, você, porque ali está na velocidade do cérebro dele. E tem gente que não tem atividade, alteração motora, mas tem mental e é TDAH. Tá aí. Doutora Sueli, tem uma participação aqui da ouvinte Nova Iguaçu, diz assim, ainda não procurei um profissional para ser diagnosticada, mas tenho a maioria dos sintomas. Aí eu quero pegar essa última parte dela aqui. É horrível, me sinto burra e incapaz. E aí a gente começa a entrar já na questão da autoestima. Veja, quando não tratado lá no início, o que se começa a desencadear, hein, doutora Sueli? É verdade, porque a sociedade começa a rotular essas crianças como incapazes, quando na realidade o que acontece é que elas são mais inteligentes que as outras. No meu tempo, quando tinha esse tipo de criança, e você acabou de confirmar, eles faziam tudo rapidamente para se ver livre daquele ambiente monótono. E aí o que acontecia? As outras crianças não acompanhavam aquele ritmo. Então ela começava a passear pela classe, falar alto, atrapalhando os outros. E eram consideradas problema. Agora, se a criança for rotulada como incapaz, como burra, como essa moça está falando, o que não é verídico, né, ela vai tender a uma autoestima muito baixa e vai sofrer com isso, porque ela começa a achar que não é capaz de fazer coisa nenhuma. E isso não,
vou afirmar novamente, querida, não é verdade. Normalmente, a criança com déficit de atenção, a criança que não consegue se focar em alguma coisa, porque ela já focou rapidamente, a mente dela trabalha muito rápido, como disse a doutora Albernay, e aí, a partir desse movimento rápido da mente, ela começa a atrapalhar os outros, porque ela já entendeu tudo, já sabe tudo. Agora, esse transtorno também acontece na igreja, né? Nós estamos esquecendo de falar isso, né? E a coitadinha da professora de escola dominical não está preparada para isso. Então ela começa a orar para aquela criança não aparecer mais na sala, né? E não é essa a forma. Eu acho que a igreja devia proporcionar algum tipo de literatura para os nossos professores, para que eles soubessem lidar com esse tipo de problema, o que deixaria de ser um problema. Chama para te ajudar. Vem cá, você vai me ajudar a distribuir o trabalho, porque você termina muito rápido e tal. Isso ajuda a criança. Muito bom. O Anderson, aqui de Nova Iguaçu, de porventura vocês colocarão como assunto para o debate o autismo? Já fizemos aqui, né? Fizemos agora há pouco. Tá bom, querido? Um abraço para você aí. Dizendo bom dia. Meu filho foi diagnosticado pela neuropediatra depois da professora detectar. Hoje ele está sendo acompanhado por psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo e psiquiatra. Tem 8 anos. Isso aí que a doutora Albernay falou aqui. É multidisciplinar, né, que dá-se o nome, né, dessa questão aqui. Edneide de Paracambi, o que devo fazer para diagnosticar se a criança tem essa doença ou não? Tem muita reclamação do meu filho, que não para na sala de aula, diz aqui, que nós estamos tratando aqui. Minha filha sofreu muito quando era criança, naquele tempo não tínhamos informações que temos hoje. Minha filha era desligada, tinha muita cobrança. Ela foi humilhada, a professora falava de sintomas, TDAH, mas não tinha informação. Tanto é que tinha outras crianças com o mesmo problema e elas eram isoladas em um canto. Isso é muito triste. Obrigado por nos trazer informações. Obrigado, querida. Vamos fazer o seguinte, 1 minuto a gente volta com a segunda parte do nosso debate. Até já. Já pensou em se formar em teologia com apenas 18 meses de estudo? Estude sem sair de casa no curso que a Melodia preparou exclusivamente para você. Acesse cursosmelodia.com.br e matricule-se agora mesmo. cursosmelodia.com.br. Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, falando sobre TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Já na sua segunda parte, discutindo aqui este assunto com a doutora Rosane Albernay, com a doutora Sueli Barreto e também com o pastor Humberto Rodrigues. Eu queria pegar aqui, pastor Humberto, o finalzinho da fala da doutora Sueli para a gente trazer também para a nossa seara. Se, lamentavelmente, no local, escola, onde as pessoas se preparam exatamente para tudo isso, ou deveriam ser preparadas, não é? A gente tem uma série de reclamações aqui, acabei de ler aqui, imagina na igreja, onde as pessoas estão ali, e criança é criança, na escola secular, na igreja, em casa, criança é criança. Eu acho que a gente tinha que também focar nisso hoje aqui, na nossa seara, não, pastor Humberto? E até tomar um cuidado para eu acabar não desvirtuando do tema, porque quando a gente vai falar da questão, e a gente já fez debate aqui, você já fez debate aqui sobre departamento infantil, especificamente sobre isso, né? Porque quando a gente vai falar disso, eu até sei, pastor, que tem muitos lugares hoje, eu acho que a igreja, em muitas maneiras, tem tentado evoluir, crescer. Eu sei que até em muitos lugares hoje a preocupação é que tenha gente capacitada dentro da sala de aula com a criança, geralmente professoras que vêm, se voluntariam, então aquele trabalho que ela faz lá, a preparação que ela tem para trabalhar secularmente, na escola, ela traz isso para dentro da igreja, mas também tem muitos lugares que são pessoas voluntárias e até de muito boa vontade, e a gente agradece a Deus por essa boa vontade de todo mundo, do voluntário. Mas esses casos, eles exigem que a gente tenha um pouco o mínimo de informação, vou assim dizer, se não formação, mas pelo menos informação para aprender a lidar com o caso, porque senão, de fato, a criança fica, inclusive na igreja, ela fica fora, fica separada, ou então
não vai para o departamento infantil, para a escola bíblica, o nome que for. No caso da Nova Vida, a gente chama de Geração Vida. Não vai lá para o espaço da criança. Às vezes a criança acaba sendo obrigada, os pais acabam sendo obrigados a ficar com a criança num ambiente de culto, porque lá na sala ela não consegue se comportar, não consegue ficar, e isso acaba tirando. Então, é claro que a gente precisa, sim, trazer informação nos cursos de preparação e de reuniões dentro desse departamento infantil voltado para a criança, a gente trazer informação. Em boa parte das igrejas, a gente vai encontrar pessoas profissionais que possam ir lá, dar uma palestra, informar as pessoas minimamente como elas se comportarem dentro da sala de aula com a criança. Isso tudo é muito importante, porque, de fato, isso vai aparecer dentro da igreja. Até porque a igreja é parte da sociedade. O que está lá na sociedade, o que está na escola, acaba acontecendo dentro da igreja. Os mesmos problemas que a gente tem, porque nós levamos esses problemas para dentro da igreja. E nesse caso, pastor, eu até quero dizer assim que uma criança com TDAH, a gente não pode olhar ela como um problema. É uma situação que precisa ser resolvida. A criança não é um problema. Ela precisa de amor, de ajuda, de atenção, a família, de abraçar essa criança, de compreender, porque às vezes até em casa, pastor, a gente fala disso dentro da igreja, mas às vezes em casa, e aqui não é nenhuma palavra de condenação, mas tem casos, às vezes a mãe não suporta mais a criança, não quer mais saber. Quantos casos, às vezes, eu vejo, encaro essa realidade dura que a pessoa simplesmente não sabe o que fazer. Porque ela chega a essa idade escolar, ela conta com a escola como uma ajuda para tratar do filho. E, de repente, a escola acaba não fazendo mais, rejeitando também essa criança, e o problema dentro da família se agrava. Então, a família precisa entender. Gostei muito do que a doutora trouxe aqui, essa experiência de consultório dela, do que ela disse ali em relação às famílias, que a família não é a causadora do problema, mas a família tem grande parte na solução disso. Quando a gente faz uma família funcional, quando a criança se encontra no ambiente familiar, um ambiente de amor, de atenção, de cuidado, de zelo, e não um ambiente onde o casal está em crise, a família está vivendo crise, a criança vai refletir isso. Olha aqui, pastor Humberto, para corroborar aqui. Hoje, depois de quase 50 anos, descobri que eu não sou uma peste, não sou uma praga, alguém que não vai dar para nada na vida. Com certeza tive esse conjunto todo. Fui uma criança criada na zona rural e na igreja cristã. Foi motivo de eu não ser taxada como louca. Sou um milagre de Deus. Digo isso todos os dias. Exatamente isso que você está falando aí. Você imagina, não aguenta mais, aí começa a taxar exatamente desses nomes. Como isso faz uma pressão negativa, não? Sim, e aí como o próprio testemunho disse, ela é taxada disso na escola, na família e na igreja. A igreja acaba refletindo isso. Então eu acho que é uma evolução de pensamento de todos nós. Como muito bem disse, é legal que a gente tem aqui situações diferentes aqui com a doutora Sueli, com a doutora Rosane, porque a doutora Sueli traz uma visão de um tempo onde não tinha nem essa nomenclatura, né, de TDAH. Era tratado de outra forma, era criança problema mesmo. E o pensamento foi evoluindo, os estudos foram evoluindo, e hoje a gente tem uma evolução nisso. Então eu penso que isso dentro da igreja também vai se refletir e a gente também vai evoluir, aprender. A grande questão, pastor, é a gente estar aberto a aprender, não ter esse senso de saber tudo. E outro detalhe, a gente fala da seara da igreja também, oração, se a doutora Sueli muito bem disse assim, não tem cura. A gente tem a fé e a gente crê que Deus pode curar. Agora, eu não posso imaginar que eu não vou levar para o tratamento, que eu não vou levar para o cuidado, e que eu vou levar para a igreja apenas e vou orar. A gente também não pode partir para isso, e a gente sabe que em muitos lugares é esse extremo que a gente acaba levando. Eu creio em Deus, creio no poder de Deus, mas eu sei que Deus capacitou pessoas, como a gente tem duas aqui capacitadas para isso, para nos ajudar nestas questões que são humanas, absolutamente humanas, estão relacionadas à nossa humanidade, e a gente pode tratar com esse equilíbrio das coisas. Muito bem. Doutora Rosana Vernet, e as comorbidades? Comorbidade, nós temos aqui, uma das principais é o TOD. É o transtorno, primeiro é
são as TAs, né? O transtorno de aprendizagem, que tem dislexia, disgrafia, descalculia, enfim. Depois, aí a gente já entra numa questão mais séria de comportamento, que é o TOD, que é o transtorno opositor desafiante. Ele já está tão maltratado de ser chamado a atenção que ele começa a reagir. Ele reage a qualquer tipo de autoridade, né? O transtorno de conduta, nós aí já estamos agravando a situação, principalmente na adolescência, que ele já desistiu de ser querido como pessoa capaz, né? Aí vem o transtorno de conduta, ansiedade e depressão. E a depressão, a gente inclui aí o suicídio, que são duas coisas diferentes, mas são muito fronteiriças. O CUT, né, que é agora essa onda, porque alivia essa ebulição, essa efervescência. Agora, trazendo para a igreja, e eu acompanho bem de perto essas questões na escola e na igreja. A escola, o psicólogo tem que ser um parceiro, ele tem que ligar para a escola, tem que fazer valer os direitos dessa criança. O portador de TDAH, ele tem direito a fazer a prova em local diferente da turma, porque ele se dispersa. Então, se a escola tem como objetivo avaliar o aprendizado, ela tem que dar essas condições para essas crianças. Eu entro em contato, eu faço valer e peça ao seu psicólogo para fazer isso. Agora, na igreja, eu tenho acompanhado a expulsão de demônio. As crianças agitadas, vem assim, vai libertando Jesus, vai não sei o que, vai não sei o que lá. E isso só traz um pavor para a criança. Ela passa a ter medo. Eu acompanhei um caso que ele tomou pavor de oração. Porque quando começava a oração, impunham as mãos sobre a cabeça dele, e um dia ele disse que ficou até com medo de cair. E olha só, ele não é peste, ele tem um transtorno, que pode ser uma bênção. Eu amo os TDAHs porque produzo, ligo o computador, cozinho, ligo máquina de lavar, coitado dos meus vizinhos. Mas isso é uma maravilha. Não é uma maravilha? É uma maravilha, gente. Então, nós temos que ver. Agora, muita atenção, mãe, quando você buscar um atendimento. O TDAH é uma avaliação clínica. Você não vai ter nenhum exame, mesmo de imagem, que diga: recebi um eletro há pouco tempo que a neuro colocou TDAH. Ai, gente, isso me irrita muito. Olha só, o eletro da criança estava dentro da normalidade. Ela está sentenciando. Mesmo eu, com toda a minha prática e especialização, eu bato o olho numa criança, no adulto, eu sei que ele é TDAH, mas você não fecha o diagnóstico. Eu tenho aqui um dos melhores centros de neuropsicologia faz a avaliação. Eu sei que é, mas por que eu encaminho? Porque nessa avaliação nós vamos ver o quê? A memória auditiva, memória visual, inteligência matemática, linguística, nível de conhecimento, se está de acordo. São vários testes, são 10, 15 profissionais. Então, quando você recebe o laudo, está lá o TDAH. E eu sabia que era. Mas eu não vou trabalhar com o transtorno, eu vou trabalhar com a potencialidade que a avaliação me trouxe. Tem um quê para matemática? Caramba, você tem uma tendência boa para matemática? Vamos trabalhar isso e treinar a família a lidar com essa criança. Por isso que o psicólogo TCC. Tem que ter um neuro, não é só o psiquiatra. O TCC é terapia cognitiva, o quê? Isso. Comportamental. Eu vou ensinar essa criança a se autorregular. Ela vai ter prazer, ela vai fazer o caminho contrário. Ela vai ver que ela consegue. Há pouco tempo recebi ele já entrou correndo no consultório. Às vezes eu atendo de cabeça para baixo, porque ele se acalma de cabeça para baixo. Que legal! Aí eu fico assim, tentando ver o que ele está falando também. Eu também sou hiperativa. Aí ele fala: você não sabe dar maior. Eu tirei 89 e entrou já mostrando, rasgando o papel. Olha que felicidade, porque ele conseguiu fazer a prova separado e alcançou. Então, você, com o treinamento de toda a família,
a escola. Agora, a mãe chega lá querendo o quê? Medica meu filho. Não vai medicar, não. Quando um caso de fracasso escolar é acentuado, a gente medica junto com o psiquiatra, que é o psiquiatra que está apto, habilitado a medicar. Mas a gente usa no período de prova, para a criança se concentrar, poder estudar. Acabou esse período? Temos que aturar. Ué, ele é agitado, põe na natação, asa delta, o que vai? Vamos correr o bairro todo e vamos enfrentar. Tá aí. Ouvintes aqui, a doutora Rosane acabou de falar aqui, Devaneio de Petrópolis, junto aos sintomas já descritos, o fato de não pronunciar o R apenas no meio das palavras pode ser devido ao TDAH, pois minha netinha de 7 anos não consegue pronunciar. Isso está dentro dessas comorbidades que a senhora falou aí, doutora? É um número de sintomas, não é um sintoma só. Tem a famosa frase, de perto ninguém é normal, né? Então a gente não pode pegar um sintoma. A minha filhinha, minha neta, tem problema de fono. Pode ser que sim, pode ser que não. Precisa ser feita uma avaliação. Se a escola não fez nenhuma observação do comportamento dela, ela pode ser um TDAH só mental. Porque tem isso também. Eu nunca fui agitada na escola. Eu era um brinco, tirava notas altas e quietinha ali. Mas o que eu aprontava nos cadernos, dava aula, passava aula para todo mundo. Mas a professora estava lá e eu quietinha. Nunca respondi, não tive problema de consulta. Mas a minha mente estava lá. Então tem que ser bem avaliado. Se a escola não fez observação, encaminha para a fono. Se depois da fono você perceber que há um conjunto de sintomas persistentes, não é um sintoma só, então vale a pena investir na criança para que ela não entre na adolescência com esse problema, com essa desregulação. Eu chamo de... É preciso saber se autorregular. Está vendo que até hoje eu não consegui, estou passando do meu tempo. Mas Deus é bom. Pois é. Eu queria jogar uma pimentinha aqui. Vamos lá. Adoro jogar pimentinha. Você já imaginou o filho de pastor com DDAH? Eu tô... Mas tem um falando aqui. Não é? Isso é complexo mesmo. Aí o diácono chega e esse menino está endemoniado. Vamos tirar o demônio dele. Olha, eu encontrei, tinha uma criança na comunidade que tinha esse déficit de atenção e hiperatividade e ele não parava nem dentro do templo, nem na sala de aula, nós não tínhamos espaço, que aquilo ali era muito apertado e aquela criança ficava ali correndo e dizia... Um dia o pai dele chegou para mim e falou assim, doutora, pode me responder uma pergunta? Eu falei, posso. Se eu souber, né? Porque eu também sou muito franca. Se eu não souber, eu digo que não sei. Aí ele falou assim, existe criança endemoniada? Eu falei, não. Porque a criança está num nível de inocência que o diabo não atinge. É a segunda vez que me perguntam isso. Hein? Tem. Então eu fico preocupada com que os pastores, os diáconos, os anciões, sei lá, as pessoas que estão ali pensando em cuidar, porque essa criança entra, mexe na bateria, aí desce de lá, liga o som, aí quer falar no microfone. Realmente é uma situação, quando você tem um auditório, né, todo assistindo aquela demonstração, é realmente complicado para o pastor, mas ele tem que explicar que a criança tem esse déficit de atenção. Não é que vai todo mundo deixar, mas também não ficar julgando, criando rótulo que é endemoniado ou coisa que o valha. Muito bem. Ouvintes aqui, meu filho foi diagnosticado com TDAH através do exame PAC. O neuro indicou fonoaudióloga. Percebi uma evolução na sua concentração e no aprendizado. Isso aqui, legal, obrigado aí pela participação aqui com a gente. Debate de Melodia sempre ensinando aqui a gente. Estamos sempre aprendendo. Legal, obrigado, querida, pela participação aqui com a gente. E o que mais está chegando aqui, pastor Humberto, depois até mesmo a doutora Alverney pode até complementar também, em adultos aqui, e outra sem controle, ou seja, não foi diagnosticado, não foi tratado, e aí chega um adulto que aí é taxado como literalmente de louco, né? Imagina um adulto, né? Um senhor
com isso? É complexo mesmo esse negócio. Sim, a doutora Rosana já citou, né? E a gente às vezes vê esse caso. Ele pode ter passado pela infância e pela adolescência sem perceber nenhum tipo de sintoma. E isso aparecer lá na frente, como ela já disse, uma das razões pode ser exatamente isso, essa questão da estrutura familiar, que ele conseguiu conviver com aquilo ali. E lá na frente é que ele vai perceber, vai sentir na questão do trabalho, da questão da realização profissional, isso começa a afetar e aí começa a ficar disfuncional numa idade maior. Então, é fato, isso pode acontecer. E aí também tem tratamento, também vai ter toda a condição de ser tratado, de ser conduzido, de ser feito. Agora, pastor, eu queria só citar uma coisa que me preocupou e que a doutora Rosana também vai poder confirmar sobre isso. Pastor, quem dá o diagnóstico não é a família e não é a escola. Vai ser o profissional da área de saúde que vai fazer isso. Como a doutora falou, um grupo ali, um multidisciplinar que vai chegar a essa conclusão. Por quê? Porque me preocupou isso, né? A família, de repente, olha e vê, não, a escola não falou nada, já levou no médico, não falou nada, não, mas eu tenho certeza que tem. E aí taxa a criança disso por conta de um comportamento que ela tenha, por conta de uma maneira mais agitada que a criança tem. Então a gente precisa ter essa consciência. Não é porque aquilo que a gente está falando aqui, a doutora Rosana Veneta está sendo brilhante aqui. Aliás, eu vou pedir as horas lá na faculdade, né? Da aula que eu estou tendo aqui hoje, eu vou pedir para ela me dar aqui para eu ganhar hora lá na faculdade. Está sendo uma aula para a gente aqui. Porque, apesar disso, eu não vou pegar agora a fala dela, chegar em casa e diagnosticar. Meu filho, eu tenho um filho pequeno de 7 anos de idade, que lá na igreja, falava aqui do filho do pastor, fica tranquilo, que lá na igreja o chefe não vou falar da gangue, porque isso é muito pesado, mas o chefe da galera lá é o João, meu irmão, ele que chama todo mundo para correr, para se agitar, para fazer, para conduzir. Às vezes o professor lá chama, e a grande questão, que eu acho que a gente precisa, enquanto pastor, é que o meu filho não é diferente do filho dos outros. A professora, como trata o filho do irmão da igreja, pode tratar o meu filho. Se tiver que brigar, vai brigar. Se tiver que falar, ruim quando quando eu crio uma função, né? Uma função eclesiástica na igreja chamado filho de pastor, que aí não pode ser tocado, tem que ser cobrado, tem que ser olhado diferente. Eu não permito que a igreja olhe para meu filho diferente. Os que são adolescentes igual a todo mundo, vai agir igual a todo mundo, não tem a obrigação, eles precisam ser livres para ser. Não pediram para ser meu filho. Eu não perguntei a eles, quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, se eles concordavam com a minha ordenação ou não. Então eu não posso cobrar deles agora que eles têm um comportamento diferente dos outros. São adolescentes igual a todo mundo, são crianças igual a todo mundo e têm a liberdade de fazer. E os professores sabem que têm a liberdade lá de cuidar dele como cuida de todo mundo. Agora, a gente precisa tratar nisso, ter essa naturalidade. Essa é a maneira que eu penso de cuidar dos meus filhos dentro da igreja. Muito bom. Doutora Rosane, chega aqui. Aliás, algumas aqui. Por isso que eu vou fazer. Ouvintes aqui, Andréas, aqui tem um pequenino de 4 anos que tem Asperger. Acho que é Asperger. Que é muito parecido com o autismo. Vou falar aqui sobre essa questão do autismo. Meio... Está dentro dessa questão? Está dentro do transtorno do neurodesenvolvimento. Uhum. Tem tendência, tem o autismo, tem o TDAH e assim vai. Está dentro do quadro. Às vezes tem acontecido de se diagnosticar uma criança com TDAH e ela é autista. Porque isso é uma avaliação clínica. Nós não temos um exame. Olha só, eu estou com um laudo aqui que está envolvendo 15 profissionais. Isso não é brincadeira. E eu estou aqui com um espelho. Olha só, memória, atenção, dentro do normal. Memória operacional está fraca. Olha aí. Memória verbal, ok. Memória visual, ok. Cálculo, abaixo. Abstração, normal. Construção, acima. No conjunto, essa criança tem desenvolvimento cognitivo, capacidade cognitiva boa. Então, esse é o gancho. O autismo é de outra ordem. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque um bom diagnóstico vai encaminhar para um bom tratamento. Tem tratamento, então nós temos que ver. A mesma coisa é a criança que vem com transtorno da fala.
ela iniciou a gagueira lá aos 5 anos. Se ela apresenta isso após 5 anos, aos 10 anos, eu já descartei uma porção de coisas. Isso é outra coisa de ordem emocional, é outra coisa. Mas lá, então, existe um diagnóstico a ser montado. Eu fico muito revoltada. Olha só, o Brasil gasta 1,8 bi com crianças portadoras de TDAH, porque é o tratamento inadequado. Nos Estados Unidos se gasta quase R$ 5.000 por cada criança com transtorno. Por quê? Porque você precisa atacar todas as frentes. E uma das frentes é a família. É treinar a família, inclusive com alimentação. A criança já é hiperativa, a mãe entope de chocolate, entope de cafeína, essa criança vai ficar mais agitada. Outra coisa, e isso ainda não é pesquisa, viu, pastor Eliel? Isso é um caminho que eu estou trilhando agora. O transtorno alimentar. Tem criança que ela não expande, ela não tem atividade motora, ela é contrita. Mas o que ela faz? Ela come. Ela come porque ela é TDAH. Então ela engole para se acalmar. Como na adolescência eles vão para as drogas. Ele não tem, ele usou droga para se acalmar, porque o transtorno dele é o TDAH lá de trás que não foi tratado. E aí vai, por exemplo, no transtorno alimentar, come a geladeira toda, e aí quer ser magra, aí vai para o ato de purgar, e no fundo é uma TDAH. Quando você vai fazer a anamnese, você vê que ela tinha desde cedo indicativos e parou no transtorno alimentar como forma de se aliviar. Então... Eu acho interessante isso que a senhora está falando aqui, porque também é importante para você. Não, mas meu filho é calmo. Não, meu filho ele não é hiperativo, mas tem déficit de atenção, ou seja, tem TDAH, mas pelo outro lado, né, doutora? Ele é contido, eu era contida. Então, eu era quietinha, mas a minha mente estava ali, ó. Eu quietinha, aprontava, eu desenhava, era um lado era exercício, na outra folha era desenho, porque era como eu conseguia me manter pela estrutura familiar de afeto que eu tinha em casa. Agora, você imagina uma criança assim, que não é bem acolhida na sua casa, que não é bem acolhida na escola, que não tem quem a defenda. Eu tenho um pequenininho que ele dizia assim para mim: olha, eu vim aqui hoje porque eu preciso que você me defenda. Eu aprontei todas. Aí eu falei: vai me dando aí a lista que eu já vou ligando. E ele aí, esse vínculo que ele fez comigo é tipo assim: me acolha. Me acolha, trata de mim, me faz ser sucesso. E é muito lindo quando a gente ensina a ler com o dedinho, pondo, aí consegue ler, porque o TDAH ele não lê, ele quer adivinhar o final, ele vai lá para o fim da frase, não é? Então você ensina, treina com o dedinho, põe ali, tem certeza, fica uma força, mas no final ele vai tendo sucesso. E quando você tem sucesso, você segue a vida e é feliz. Tá aí. Pesquisa do dia. Bom, estamos terminando aqui o nosso debate com o resultado final da pesquisa. TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Você já conhece os sintomas? 56% dizendo que não, 44% dizendo que sim, 100% ouviu o debate hoje. Aliás, um debate didático, nós cumprindo aqui o nosso papel, falando sobre isso, tocando neste assunto aqui, de como lidar. Então, a partir de agora, cada debatedor vai trazer pra gente aqui o que fica, então, do nosso debate de hoje. Tudo isso que nós falamos aqui pra família, pra quem já passou dessa a fase do descobrir, a fase do diagnóstico, a fase do tratamento e convive com isso. Então, o que fica, então, minha querida doutora Sueli Barreto, do nosso debate de hoje? Olha, que fique aqui a certeza absoluta de que se seu filho é inquieto, não significa necessariamente que ele tenha esse distúrbio, esse transtorno, desculpe. Então você tem que ver se os médicos diagnosticam que ele é realmente, sabe? Não cria rótulo, não começa a dizer na escola, porque meu filho tem esse transtorno, meu filho tem aquilo. Não, calma. Outro dia a pessoa veio falar comigo que o filho era autista porque comia comida com chumbo. Eu falei: você dava o quê para ele? Soldadinho derretido? A comida que ele come, todo mundo come.
Então, essas coisas que são passadas pela internet e que criam medo nas pessoas, sabe? Então, não leia. Tem testes lá na internet para você diagnosticar. É tudo mentiroso. Não vai atrás dessa bobeira, não. Vá num médico que tenha conhecimento. É a palavra que eu deixo a todos. Tá aí. Doutora Sueli Barreto, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, 7907, no subsolo de Shopping Open Mall. Doutora Rosane Alverney, e aí? Olha, criança quieta é criança problema. Criança tem que ser agitada e a gente tem que saber segurar a criança agitada. Olha, se você está com dúvida sobre se seu filho procure a Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Fica na rua Paulo Barreto, Botafogo. O telefone é 22950921. Eu vou deixar esse contato aqui com a rádio. Ligue e procure ajuda. Existe o serviço de atendimento psiquiátrico à criança e ao adolescente. E à família. Não se esqueça, ele é teu filho, você tem que dar conta dele. Tá aí, não? tá certo. Doutora Rosane Alverney, é da nossa querida ADVEC na Taquara, na rua André Rocha, 890, Taquara, Jacarepaguá. Pastor Humberto Rodrigues. O que fica para mim é que a gente não deve incapacitar os nossos filhos. Um diagnóstico desse não o incapacita, não inviabiliza nossos filhos. Então que a gente permita que eles cresçam, que eles possam se desenvolver. Rapidamente, pastor, uma família lá chegou à igreja, já tinha passado por algumas igrejas, e ela tinha um jovem com um transtorno que nem era TDAH, uma coisa bem mais grave. E ele queria se batizar. E a família, a dúvida era, mas ele entende o que ele ia fazer? Porque ele tem capacidade cognitiva para entender? E a minha palavra para aquela família foi, nós entendemos de fato o que Jesus fez por nós? Será que a gente tem essa clareza? Porque nossa cabeça é limitada. Talvez a dele seja um pouco diferente da nossa. E foi um batismo lindo, quando esse menino se batizou e passou pelas águas. Eu não sei qual o entendimento dele, não tem essa capacidade, mas ele queria, era desejo do coração dele. Às vezes, a gente está incapacitando, rotulando, como já foi falado aqui, incapacitando nossos filhos. Um diagnóstico, seja qual for, ame seu filho, seja qual for a deficiência que ele tem, o transtorno que ele tenha, seja o que for que ele tenha. É seu filho, é sua família, ame, acolha, abraça, porque isso não o incapacita e não faz dele uma marca ou um rótulo, nada disso, é seu filho. Maravilha! Pastor Humberto Rodrigues é pastor da minha igreja, Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador, Estrada Governador Chagas Freitas, 265 na ilha. Iria, um beijo pra você. Luciane Severo, também. A Débora Lira vem aí para comandar o Tarde Maior a partir de agora. Deus abençoe a todos, boa tarde. Obrigado, gente.